E eu estou muito feliz nesta noite aqui com um convidado especial e que vieram nos visitar ali de Sengés, o presbítero João e a querida irmã Fátima. Esse casal aqui, eles faz parte da minha história. Eles vieram aqui nos visitar. Eu liguei alguns dias atrás para eles e eu contei que eu estava escrevendo um livro e estava colocando algumas milagres, algumas coisas extraordinárias que Deus tem feito nas nossas caminhadas, onde quer que nós passamos. E eu contei para eles se eu podia testemunhar aquilo que Deus fez na vida deles. Eles falaram, não, sim, pastor, tal. Eu falei, manda uma foto para mim aí, vou colocar no livro lá, porque vocês marcaram muito a minha vida. E aí ele fez a surpresa, ele veio aqui para tirar uma foto comigo ali no quadro, nós tiramos uma foto. Eu gostaria que os irmãos viessem aqui na frente, ficassem de frente para a igreja. Eu quero falar um pouquinho de vocês. Eles são da igreja presbiteriana do Bosque, ali em Sengés. E eu conheci eles há pouco tempo, 6 anos atrás, mais ou menos isso, né, querido? 6, 7 anos, mais ou menos 6, 7 anos. E quando eu cheguei lá em Sengés, eu fui ministrar a primeira vez, eu não conhecia a igreja. Eu preguei no sábado à noite, domingo de manhã, e domingo à tarde o pastor Tarcísio me convidou para visitar esse casal que estava chegando na igreja. E essa irmã Fátima aqui, ela era uma mulher que eu via eu presenciei algo que eu nunca imaginava na minha vida. Ela dormia numa cama e que tiraram a cabeceira e levantaram os pés. Ela vinha sofrendo de uma enfermidade há muitos anos. Parecia um morcego, assim, humanamente é impossível. E essa era a posição que ela dormia. E nós chegamos ali, oramos, e começou a estralar as pernas dela, e sofria trombose, reumatismo. Então ela sofria muito, pegava um kit do governo, quase 10 mil reais por mês. E graças a Deus nós chegamos ali, oramos, e Deus fez um grande milagre na vida dela. E eles estão aqui para testemunhar daquilo que o Senhor realizou. E esse irmão aqui, ele é um criador de boi de corte, né, um homem de fé. Ele estava chegando na igreja, não sabia orar ainda como convinha. E há um sítio no lado do sítio deles. E ali um funcionário daquele sítio foi mordido por uma cascavel também. E aí chamaram ele para dar socorro lá, e ele chegou lá, como ele não sabia orar muito bem, estava começando, ele clamava em cima daquele homem, o Deus que curou a minha esposa, que estava na vida do pastor Isaor, que o Senhor não permita que este homem morra, e que o Senhor cure ele. E assim ele clamou, suplicou ali, e quando esse senhor chegou no hospital, fizeram os exames ali, não apareceu nem 1 ml de veneno, porque Deus usou ele de uma forma sobrenatural. Então nós ficamos felizes por aquilo que Deus... Hoje eles são presbítero da igreja. Eles vieram aqui tirar uma foto comigo, que eu vou colocar ali no nosso livro, que nós estamos testemunhando. E eles hoje são uma benção. Ele tem uma nora também, que fazia anos que ela casada e não podia ter filho. E aí ela me pediu quase no final do culto lá, pastor, eu queria ser mãe, nós queríamos ser pais, né? E eu não posso ter filho. Aí eu orei com ela, e aí eu falei, a próxima vez que nós se encontrarmos, você estará com o seu filho no braço. E assim, na segunda vez que eu voltei lá, ela me apresentou o menino, né, uma criança linda que estava no braço dela, e eu brinquei, puxa vida, esse pastor é de fé, né, se ele falou isso para você, que é a próxima vez. Então, gostaria de estar orando por eles aqui, gostaria que você estendesse as mãos. Eles vieram aqui, estão voltando. Ele falou, talvez eu tenha que voltar antes de terminar o culto. Eles vieram só para testemunhar, tiraram uma foto comigo aqui. E eu estou muito feliz pela presença deles aqui, que Deus possa abençoá-los ricamente, o ministério deles também. Eles estão aí com o filho e futura nora. Queridos, vem aqui para frente também, eu quero orar com vocês aqui, tá? Os queridos aí, família que estão juntos aí, pode vir. É seu irmão? Você converteu também agora. Deus resgatando toda a família ali. Estenda as suas mãos, vamos orar, porque só quem viu mesmo o estado dessa irmã lá, nós precisamos louvá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo, o nome do nosso Deus. Vamos estar orando, abençoando essa família. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por essa noite tão especial.
Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós rendemos a Ti. Porque a Tua palavra diz que o Senhor vê todas as coisas, o Senhor, os Teus olhos contemplam todas as coisas, os nossos ouvidos estão atentos às nossas orações. Essa mulher, Senhor, que mais de 18 anos ela sofria aquelas enfermidades terríveis, Senhor, a família não conhecia o Senhor, ó Deus, e o Senhor permitiu, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo estivesse operando na vida deles. E hoje eles estão aqui, ó Deus, testemunhando da Sua grandeza, do Seu poder, das Suas maravilhas. Pai, nós estamos felizes de recebermos os Teus queridos aqui, ó Pai, e eu quero abençoar a vida deles, abençoar os seus filhos, nora, genro, netos, irmãos, todos os membros da família, e que Teu nome seja glorificado, Senhor, através dessa família, através de todos os membros dessa família, do irmão João, presbítero João, a irmã Fátima, seus filhos aqui, ó Deus, por tudo aquilo, seu irmão, todos os familiares deles. Pai, cumpra o Teu propósito na vida deles, e eu repreendo toda a seta, todo dardo, todo levante de Satanás e seus demônios contra esta família, ó Pai, e que o Senhor abençoe e cresça, faz com que eles cresçam na graça, no conhecimento, na sabedoria, e eles sejam cheios do Teu Espírito, ó Pai, e que a presença do Senhor continue sobre as vossas vidas, e que esta fé que o Senhor tem derramado sobre o coração deles permaneça para todos sempre, e tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre essa igreja, que o Senhor transfira a eles também, e usa eles na mesma proporção do que o Senhor tem nos usado. É que eu te peço e te agradeço, e abençoamos esta família, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Os queridos podem sentar. Deus o abençoe ricamente. Que bom que vocês estão aqui. É só Deus mesmo para fazer coisas extraordinárias assim, que quando eu vi esse irmão, eu digo: Deus, como é que pode uma pessoa dormir desse jeito? Mas o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Gostaria de compartilhar um texto qual o Espírito Santo colocou no meu coração. Está no livro de Êxodo, no capítulo 34, do versículo 1 ao 5. Êxodo 34, de 1 ao 5. Algo que Deus colocou no meu espírito. Abra seu coração, receba esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, que eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que suba pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem bois, apacente de frente do monte. Então levou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte de Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e pôs-se ali a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Amém. Oramos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio que nós estarmos aqui na Tua casa, de ouvir as maravilhas do Teu nome, do Teu Espírito, a Tua presença. Eu quero Te agradecer por aqueles que adentraram aqui pela primeira vez, ou as primeiras vezes, ó Pai. Eu quero Te louvá-lo, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, traz a luz, a revelação, o entendimento sobre as nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo, é sua hora, é seu momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título o recomeçar, ou o recomeço. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que nunca desiste dos projetos dele, dos propósitos que ele tem na vida de todos nós. Cada vez que Deus libera uma palavra para mim, para você, o inferno todo se levanta para tentar abortar aquilo que Deus quer fazer através da vida de cada um de nós. Por isso nós temos que aprender a proteger o nosso coração.
Porque a ira, a revolta, o ódio, faz com que muitas vezes as promessas de Deus venham a tardar ou retardar alguns projetos, alguns propósitos. E nós precisamos ter uma maturidade. A Bíblia diz que tudo que foi escrito no passado, ela foi escrito para o nosso conhecimento. E nós sabemos a história, ela começa ali no capítulo 32, e quando Deus fala a primeira vez com Moisés, para que Moisés estivesse subindo o monte, porque Deus queria compartilhar, ministrar. Eu creio que durante esses 40 dias que Moisés ali no monte, Deus trazendo as revelações, toda a lei, ele escrevendo os mandamentos, e chega um momento que ele estava ali na presença de Deus, lá no monte, mas o povo estava lá embaixo. E quando você lê o capítulo 32, 1, diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta e fazes Deus que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Falou: olha, nós queremos que você levante outro Deus aqui. Pressionaram Arão, que era irmão de Moisés, porque Moisés, ele não está nem aí para nós, não está mais presente aqui, sumiu, não deu notícia. Nós queremos esse homem que nos tirou lá do Egito, porque uma tendência do homem é alimentar a sua carne, e ali aquela pressão do povo, aquelas manipulações diabólicas, satânicas, contaminou o coração daquele povo de tal forma que eles começaram a tirar ali as pulseiras, os brincos, bracelete de ouro, e fizeram aquele bezerro, e de repente o Senhor fala com eles que o que estava acontecendo, o Senhor diz: desça para lá, porque esse povo se corrompeu. E aí o texto que nós lemos, que quando Moisés desce, ele escuta ali uma música, havia festa, havia dança, havia instrumento, havia os levitas, havia ali sacerdote, todos estavam cultuando, mas não um Deus verdadeiro, estavam cultuando um Deus de ouro, um bezerro de ouro. E quando ele vê aquela cena, ele fica indignado, ele pega aquelas tábuas e ele quebra, joga no chão. Por quê? Porque aquilo ele ficou tão irado com aquela situação, e ele joga no chão. 32:16 diz que aquelas tábuas eram da obra de Deus. Também escultura, era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. E no versículo 17, 32:17, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido daqueles que canto e eu ouço. Outras versões dizem assim: senão voz abominável, que angustia a alma, que eu ouço. Existe outra versão que diz: são voz abominável. Não é júbilo de vitória, nem de perca, mas de corações desviado, afastado, contaminado, que eu estou ouvindo. E diante dessa cena, Moisés fica indignado, e diz no versículo 19, 32, e aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se a ira, e o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou ao pé do monte. Nós vemos que existe uma força satânica que sempre vai nos impulsionar para nós retroceder. Algumas situações, intriga, fofoca, desavença. O inimigo ele não muda muitas estratégias para que nos tirar do projeto, do propósito. Eles tinham a palavra, tinham a lei, tinha ali um mapa que conduziria eles às vitórias, conquista, teriam as respostas de que eles precisariam. Era isso que Deus estava preparando, mas a ansiedade de querer algo mais, a satisfazer o ser próprio, eles esquecem de tudo aquilo que Deus fizera desde que eles saíram do Egito. Há uma tendência no coração do ser humano de nós esquecermos tão rápido
as grandes manifestações que Deus, as grandes dádivas de Deus para nossas vidas. E eles se fizeram. E aquele louvor, aquela dança, ali tinha o sacerdote, ali tinha os levitas, ali tinha os músicos, ali tinha os adoradores, mas não estavam servindo a Deus. E hoje nós vemos situações semelhantes. Existe um sacerdote, existe os músicos, existe dança, mas não é para o Deus verdadeiro, porque o Senhor não recebe. E nós sabemos que quando você lê o livro de Levítico, havia uma forma certa, uma forma correta, para que se pudesse preparar o holocausto e oferecer o sacrifício, porque se não fosse exatamente como Deus queria que oferecesse, Deus não aceitaria aquela adoração. E aquilo que Deus não aceita, quem aceita é Satanás. E por isso que ele procura nos tirar continuamente da presença de Deus, manipular situações para fazer com que nós paramos, fazer com que nós retrocedemos, fazer com que nós voltamos para trás. Mas Deus, ele nunca abre mão do propósito que ele tem sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Paulo escreve em Gálatas 6:1, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não seja também tentado. Ou seja, nós como a igreja do Senhor, nós temos que ter uma estrutura, uma maturidade espiritual, para que nós possamos ajudar as pessoas que têm tropeçado, caído, as pessoas que têm se afastado do caminho do Senhor, porque a igreja do Senhor é a maior agência para operar nesse universo qual nós estamos vivendo. E hoje Satanás tenta nos calar, tenta fazer com que nós fiquemos quietos diante de todas as oposições que têm se levantado nesses dias. E nós como a igreja do Senhor, nós não podemos abaixar a guarda, nós precisamos manter os princípios da palavra de Deus, e caminhar sobre essa palavra, e fazer a diferença onde que Deus quer que nós façamos. Porque a igreja do Senhor, e muitos de nossos irmãos muitas vezes estão sendo influenciados também por esses ataques malignos das trevas, que tem feito com que muitos se saiam da presença de Deus e vão servir outros deuses. Por quê? Paulo diz: olha, vocês que são espirituais, encaminhai-vos tal, com espírito de mansidão. É isso que o nosso Deus é, um Deus de mansidão, longanimidade. Ele vai às cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O nosso Deus, o Deus do recomeçar, o Deus da restituição, o Deus do novo começo. Porque muitas vezes quando nós falhamos, nós erramos, nós retrocedemos em algumas áreas das nossas vidas, o adversário ele tem uma tendência de nos acusar continuamente. Dizer que não tem mais jeito, que você já é um derrotado, que você não chegará em lugar nenhum. Isso é mentira de Satanás. O nosso Deus é um Deus que sempre está olhando para nós, sempre está de mão estendida para nós, para que nós possamos crer, suplicá-lo. E nós temos que estar dispostos a ajudar as pessoas que o Senhor enviará até nós. Mas infelizmente muitos daqueles que caminham conosco têm retrocedido, tem se distanciado do caminho de Deus. E quando Moisés ele joga a pedra, a lei, os estatutos de Deus no chão, quebrou, ele estava dizendo: não, chega, eu não quero mais, eu abri mão disso aqui, eu estou fora, não quero mais. Porque tem muitas pessoas que estão hoje também jogando a palavra de Deus fora, estão jogando no chão, não querem mais. Diante de algumas oposições, diante de algumas adversidades, de alguns levantes que têm se levantado, amada igreja, se prepare, porque perseguições maiores surgirão contra nós. Mas nós precisamos estarmos fixos no princípio da palavra de Deus. E agora novamente o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu quero que você volte lá no monte. E agora você prepara, lavra as tábuas e sobe novamente, porque eu quero estar contigo lá. Aquilo que ele tinha abrido mão,
aquilo que ele não queria mais, o Senhor diz: prepara-se, porque amanhã, para que suba pela manhã no monte Sinai, e ali põe diante de mim, no cume do monte. E eu estou liberando uma palavra profética, e eu profetizo sobre as vossas vidas, que a partir de hoje ou amanhã, Deus vai fazer com que vocês estejam na presença dEle, de uma maneira tão grande, sabedoria poderosa, que vai trazer revelações, conhecimento, discernimento, sabedoria, para cada um de vós, como você nunca teve antes. Eu profetizo sobre a sua vida, que Deus começará a manifestar a partir de hoje e amanhã, para que coisas grandiosas, porque a nossa jornada é grande, existe coisas grandes que Deus quer se manifestar através da vida da sua igreja, e muitas vezes nós somos confrontados por algumas situações que o inimigo tentou atingir o coração de cada um de nós, para fazer com que nós viemos retroceder, mas o nosso Deus, por mais que nós sentimos falhos, por mais que nós erramos, por mais que nós tivemos algumas questões que falhamos, mas o Senhor não abre mão. Ele está dizendo que Ele te levanta, que Ele estará contigo, e que a presença dEle se manifestará através da sua vida, porque Ele é fiel à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Êxodo 34, 28 diz assim: e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Ou seja, ele começa de novo a escrever a sua história, aquilo que Deus continuava revelando para a vida dele. Talvez você parou um pouco no tempo, talvez muito tempo que não veio na casa de Deus, talvez muito tempo que não leia a Bíblia, talvez muito tempo que não tenho minha vida devocional, talvez faz muito tempo que eu não tenho orado como eu deveria orar, talvez muito tempo eu não tenho buscado a Deus como eu deveria buscar, talvez há um tempo que eu fiquei decepcionado e vivendo neste mundo distante até mesmo do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus, Ele toca sobre as nossas vidas, porque tem coisas maiores que Deus quer fazer, e Ele vai fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que não desiste dos seus projetos, e você faz parte do projeto de Deus. A igreja do Senhor está envolvida no maior projeto da face da terra, que é a igreja de Deus, o reino do Senhor. E ele começa a escrever a história novamente, o recomeço novamente, porque é isso que Deus tem para cada um de nós. Arão tinha se contaminado com o povo. Se você fosse Deus, você permitiria que Arão continuasse ainda servindo a Deus, oferecendo holocausto, ministrando na casa de Deus? Se você fosse Deus, ele se deixou contaminar pelo povo, ele ouviu o povo, porque é isso que o diabo quer falar. Ele diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. É mentira de Satanás. A voz do povo é a voz do diabo, a voz de Deus é a Bíblia. Ah, pastor, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. É mentira de Satanás. Jesus é o pão da vida, ele tentou amassar, mas não conseguiu. Ah, pastor, eu estou cansado, mas a esperança é a última que morre. É mentira de Satanás. A esperança é Jesus Cristo, Ele vive para sempre. Oh, Jesus! Jesus, Ele vive para sempre. Deus é fiel à sua palavra. Deus tem projeto. Deus te trouxe hoje aqui, você, meu irmão, minha irmã, porque Ele não esquece de você. Ele tem olhado para você, Ele vê você como uma pessoa vitoriosa. Sabe qual a diferença entre eu, você, Deus e Satanás? É que Satanás, ele sempre vai acusar o teu passado. Você olha no espelho e você vê o seu presente. E quando você vira as costas, você já não lembra mais. De repente você volta e olha novamente, você está vendo o seu presente.
Mas Deus, quando olha para você, Ele vê o teu presente, Ele vê o teu futuro. Ele sabe aonde que você vai chegar. Ele sabe aquilo que Ele preparou você para tais coisas. Mas do outro lado, existe o adversário que sempre vai acusar o nosso passado, sempre vai apontar alguns erros, algumas falhas. Mas Deus é um Deus que nos perdoa, que restaura, que edifica, nos fortalece. E por mais que muitas vezes na nossa caminhada o inimigo usou pessoas para ferir, para machucar, para nos desanimar, mas nós não devemos jamais se afastar do Deus Todo-Poderoso. Davi, ele tinha uma capacidade tão grande de pedir para que Deus perdoasse ele, que Deus recomeçasse novamente na vida dele. Quando você lê o Salmo 51, você vê ali o questionamento, a oração de Davi, ele se humilhando devido às suas falhas, o seu pecado, as coisas, a acusação. Porque quando nós lemos a história de Samuel, diz, Natã fala, olha o povo todo, Davi, esse povo está amaldiçoando Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Quando um filho de Deus, quando uma filha do Senhor, ela dá um mau testemunho, ela tem um deslize, comete uma falha, um agafe, o adversário fica usando as pessoas para murmurar contra Deus, para murmurar contra a igreja, para falar mal do povo de Deus. E era assim que estava acontecendo. E quando você vê, Davi entra na presença do Senhor. Eu marquei aqui o Salmo 51, 9 e 10, 17, diz assim no 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque ele reconhecia as suas falhas, a sua fragilidade, e ele se volta para Deus, ele pede a Deus, Deus, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero que o Senhor me liberte de toda essa iniquidade, o pecado e iniquidade, aquilo que você sabe que é pecado e continua fazendo. Ele diz, Senhor, tira de mim essas coisas, me liberta de todas essas coisas, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, Senhor. No versículo 17, 51, 17 do Salmo diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Quando nós se quebrantamos, quando nós nos arrependemos, nós buscamos a Deus, nós desejamos de Deus uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida voltando totalmente, se entregando totalmente a Deus. Eu gosto muito do texto que está lá em Marcos 16, 7. E quando Pedro, ele traiu, falou que nem conhecia Jesus, negou Jesus, conforme Jesus tinha falado. Quando Jesus ressuscita, e as mulheres vão no túmulo, e Pedro já tinha falado, olha, vamos voltar a pescar. Ele era um líder, influenciou e levou um montante de pessoas junto com ele. Lá em Marcos 16, 7, quando o anjo fala, olha, vocês vão, fala para os discípulos, para que vão para a Galileia, e diz assim também, mas ide dizei aos seus discípulos, e a Pedro, que ele vá diante de vós para a Galileia, e ali vereis como ele vos disse. Ou seja, Pedro precisava mencionar o nome dele, porque ele já se considerava uma pessoa fora do time. Eu neguei, eu falei que nem conhecia Jesus, eu falei que nunca tive com ele. A hora que ele mais, eu falei que nem que eu tivesse que morrer, nada acontecer com ele, eu fugi. Agora o Senhor conhecendo, Deus não abria mão do propósito da vida desse homem. Ele nunca imaginava que um dia a sombra dele, aonde que ele caminhasse, os enfermos seriam curados, as pessoas seriam curadas, que nunca imaginava que aquela
viúva Dorcas seria ressuscitada. Ele nunca passou na mente dele, mas Deus conhecia, Jesus conhecia, o Espírito Santo Ele conhece, Ele vê todas as coisas grandes, poderosas, tremendas que Deus tem para fazer através da sua vida na sua vida e no seu ministério, no seu chamado. Mas muitas vezes o inimigo tem se levantado para tentar entristecer, colocar amargura, tristeza, fazer com que você retroceda, mas Deus não abre mão de ti. Ele te levanta, Ele vê você mais que vencedor, Ele vê você cheio do Espírito Santo, Ele vê você cheio da graça do Senhor, Ele vê você cheio do favor de Deus, Ele vê você vitorioso, Ele vê você humilhando, pisando sobre na cabeça de Satanás e seus demônios, Ele vê você cheio de alegria, Ele vê você usufruindo do reino de Deus. Deus te vê assim. Diga a Pedro que ele também, para que ele esteja lá também. Assim como o Senhor falou, vai acontecer. Nós servimos um Deus que permite que eu e você recomeçamos. Algumas áreas das nossas vidas, na nossa caminhada, a gente se decepciona com tantas pessoas. Moisés já não queria mais. Em Êxodo 24, 12, o Senhor já vinha falando: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra, da lei e os mandamentos que eu tenho escrito para ensinares. A primeira vez ele recebe tudo prontinho de Deus, mas a ira, a revolta no coração dele, ele jogou fora, desprezou. A segunda vez, ele ficou 40 dias. 40 na Bíblia, um tempo de tratamento, de cuidado, de experiência, de dependência do Senhor. Quando você lê Deuteronômio 8, quando o povo estava chegando já, que o livro de Deuteronômio é um livro de repetição, eles estavam chegando já, avistando a terra prometida. Aí o Senhor fala com eles: sabe por que eu deixei vocês 40 anos no deserto? Deixei vocês ter alguma necessidade, deixei vocês sentir até fome, porque eu queria saber o que estava dentro do coração de vocês, para que vocês saibam que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes nós precisamos passar por um treinamento. Muitas vezes nós precisamos ser forjados em alguma área das nossas vidas, para que nós possamos aprender a depender de Deus, da palavra dEle, que é viva e poderosa. Que o adversário procura roubar a palavra de Deus do nosso coração, e se ele roubar a palavra do nosso coração, da nossa vida, ele nos destrói. 40 é um tempo que Deus determina para tratar, para trabalhar na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós fazemos como Moisés, jogamos a palavra do Senhor no chão. Mas o Senhor não desiste. Ele conta com você. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do Senhor. Você é nova criatura. Você é mais que vencedor. Você é o povo santo. Você é a raça eleita. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Em Mateus 28, do 18 ao 20, nós vemos ali, após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam naquela época tristes, porque João conta que eles estavam ali no cenáculo triste, oprimido, coração abatido, envergonhado. Eles falaram tanto que faria em prol do reino, em prol de Jesus. E de repente, eles não fizeram nada daquilo. E a Bíblia diz que quando Jesus entra ali no cenáculo, diz que a paz esteja convosco. E a Bíblia diz que Jesus sopra do Espírito sobre eles e se alegram. Mas aqui, Mateus relata assim,
28, 18. E chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo: eis que me é dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor diz: olha, eu estou com vocês, ensine, fale, porque a palavra do Senhor liberta. Nós não podemos calar, nós não podemos fechar a nossa boca. Nós temos a palavra que é a solução para o mundo. Nós temos a palavra que é a solução na cidade, a solução da economia, a solução da segurança, da saúde, em todos os ramos das nossas vidas. Você tem uma palavra, e o inimigo quer que você vire as costas, jogue fora esta palavra. Mas não faça isso. Continue falando, continue pregando, continue ensinando, continue testemunhando, continue debatendo e liberando palavra, porque Deus vai cumprir. Ele estará contigo todo momento da sua vida, em todos os instantes. Ele jamais se afastará de você. Ele vai te honrar. Aquilo que você falar, aquilo que você confessar, aquilo que você testemunhar, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, até a igreja ser arrebatada, e amanhã você estará na glória com Ele para sempre, e ainda nós vamos governar com Ele, porque Ele é fiel à sua palavra. Jesus é lindo, é maravilhoso, é tremendo, é excelso, augusto, poderoso. Jesus, nós não podemos nos calar, amados. Chegou o momento de Deus que quer honrar a sua igreja. O inimigo vai colocar situações, pessoas doentes, pessoas cancerosas, pessoas aidéticas, pessoas que diz que não crê em Deus, e você vai abrir a sua boca e liberar uma palavra. Essa palavra vai fazer a diferença. Essa palavra vai restaurar, vai libertar, curar pessoas, porque Deus é fiel. Ele está contigo. O poder, a unção, o poder foi dado no céu e na terra. Você tem poder para ligar aqui tudo aquilo que está causando amarrar, e você tem poder para desatar tudo aquilo que Satanás está prendendo, escravizando as vidas, porque Ele nos colocou, liberou para nós este poder. Nós somos a igreja do Senhor. Só que nós temos que começar no jeito de Deus, não do nosso jeito. Mesmo que nós temos que ressurgir da cinza, nós temos que fazer do jeito de Deus. Deus até permite muitas vezes nós fazer do nosso jeitão. Achamos que está certo. Achamos que Deus errou dessa vez, que não é bem assim. Temos a nossa ideologia, nossa filosofia, temos a nossa formação acadêmica, nossa cultura, e nós achamos, mas não é bem assim, Deus. E aí Deus permite que muitas coisas aconteçam. Aí nós muitas vezes se decepcionamos, muitas vezes precisamos descer no pó. Mesmo que você esteja na cinza, Deus vai te levantar. Deus vai cumprir o propósito, porque Deus não desiste de você. Deus se revela a Moisés dizendo um Deus de bondade, um Deus de longanimidade. Agora Ele tinha uma responsabilidade sobre ele. Aquilo que você escreve, aquilo que você assina, você é responsável. Nós temos uma aliança com o Senhor, e por isso o propósito de Deus vai se cumprir através das nossas vidas e sobre as nossas vidas. Nós precisamos muitas vezes assumir alguns erros nossos, algumas falhas nossas, algumas criancices nossas. E essa é uma coisa que muitas vezes nós não queremos. Como Adão, por exemplo, ele: não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a causa. Ele só faltou dizer: Deus, o Senhor é o culpado de me dar essa mulher. Nós sempre queremos achar alguém culpado, menos nós. Mas quando nós reconhecemos, amados, aquilo que Jesus fala lá em Mateus 9:12, Jesus diz: porém, ouvindo, disse-lhe, os fariseus estavam perturbando Jesus.
Não necessito de médicos, os são, mas sim os doentes. Se você reconhece que você precisa de cura, se você reconhece que você precisa de ajuda, se você reconhece que você precisa de uma capacidade, se você reconhece que você precisa de paz, se você reconhece que você precisa de um milagre em alguma área da sua vida, pode crer, porque Deus vai manifestar na sua vida. Reconheça que você é dependente dEle. E quando eu reconheço que eu sou dependente dEle, Deus vai manifestá-lo sobre a sua vida, porque Ele é o maior interessado em fazer coisas grandes na vida do seu povo. Moisés aceita subir novamente, e ali Deus cumpre o seu propósito na vida dele. Como a passagem de Zaqueu lá em Lucas 19, 8, 9 e 10. A Bíblia diz que aquele chefe dos coletores de imposto, a Bíblia diz que levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Filho de Deus, filho de Abraão. Ele era considerado um homem ladrão, roubava os pobres, roubava o governo, ele trabalhava na receita. E a Bíblia diz que quando Jesus passou, diz: Zaqueu, eu vou pernoitar na tua casa. O texto que nós lemos aqui diz que ele levantou-se, ou seja, ele estava numa árvore, ele desceu e se prostrou diante de Jesus. E quando ele se prostra diante de Jesus, e quando nós lemos a passagem no livro de Números, que a lei diz, quando nós fraudasse alguém, roubasse alguém, nós deveríamos devolver 4 vezes mais. Ele já conhecia o princípio da palavra, ele já conhecia aquilo que a palavra do Senhor diz. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, quando Jesus falou: eu quero entrar na tua casa, eis que estou à porta e bato, está lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Ele se prostra e diz, o Espírito Santo ministra no coração dele. Ele sabia que ele estava fazendo as coisas erradas, ele sabia que ele não devia agir como estava agindo, como o Espírito Santo tem falado no coração de muitos de nós, para que nós possamos mudar, corrigir áreas da nossa vida. Mas muitas vezes nós insistimos em fazer do nosso jeito, mas quando você deixar Deus fazer do jeito que Ele quer, as coisas vão começar a acontecer, os milagres, os sinais, as respostas, as soluções, as portas abertas, aquilo que você achava que era impossível, Deus vai fazer de uma coisa algo extraordinário, porque o Senhor é fiel, porque você é filho de Deus. Você é da promessa do Senhor, e Deus tem prazer, se Ele está tocando, se Ele tem te inquietado. Talvez você diz: nunca entrarei numa igreja evangélica, uma igreja cristã, mas você está aqui hoje, porque Deus te ama, e Deus tem um propósito na sua vida, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele se prostra e diz: Senhor, eu vou devolver a metade do que eu tenho aos pobres. Aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus fica maravilhado, entrou a salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Mesmo Espírito Santo estava sobre Jesus, está dentro de nós. Quantas pessoas estão se perdendo, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas precisam desta palavra de salvação, de restauração, de libertação. Quantos vasos de Deus que estão parados hoje, quantos homens e mulheres que foram usados de uma maneira extraordinária estão fora.
Deus quer alcançar, Deus quer que volte. Eu e você somos veículo que Deus quer trabalhar para restaurar essas vidas. Nós vemos homens como Sansão, no livro de Juízes, que você não vê um outro homem que Deus manifestou de uma maneira tão poderosa, o Espírito Santo de uma forma física, como Sansão. Que Deus levantou esse homem para libertar uma nação, mas de repente ele começou a olhar para as coisas do mundo, de repente ele começou a desprezar a palavra de Deus, de repente ele começou a se contaminar com aquilo que não deveria fazer, de repente ele já não olhava mais para aquilo que Deus queria dele, ele já não obedecia aos seus pais daquilo que ele deveria fazer. E nós sabemos que ele teve a queda, cortaram as suas tranças, ele perdeu a sua força, vazaram os seus olhos, humilharam dele, um homem que com a queixada de jumento destruiu 1000 pessoas, ele era puxado por criança como um objeto de prazer, de escarnecio da vida dele. Havia um propósito na vida daquele homem, e quando você lê lá em Juízes 16, 28, Sansão diz assim, ele perdeu a visão, mas no último instante ele pediu a Deus para que desse a última oportunidade a ele. Juízes 16, 28, a última oportunidade, ele fala, Senhor, nem que seja dessa última vez. E ali ele pega aquelas colunas e destrói todos aqueles reis e príncipes, e ele pagou pela sua própria vida aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele se derramou, se autoflagelou, ele foi humilhado, foi maltratado, foi açoitado, mas ele destruiu Satanás e seus demônios, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Ele venceu, como Jonas, que o Senhor fala com Jonas, Jonas, eu tenho uma missão para você, você é um profeta, você é a solução para Nínive. Jonas vai para Nínive. A Bíblia diz que Jonas vai, em vez de ir para Nínive, vai para Tarse, desce em Jope, compra passagem para Tarse. Quando você obedece a Deus, Ele patrocina o seu ministério. Quando nós desobedecemos a Deus, nós começamos a gastar. A hora que Jonas desobedece a Deus, ele já começou a colocar a mão no bolso, ele já teve que começar a pagar a passagem, ele já começou a ter perca. A embarcação, todos que estavam junto com ele começaram a perder, porque a Bíblia diz que Deus levantou o maremoto e começou a bater com força, e aquela embarcação estava prestes a naufragar, e todos começaram a jogar os seus bens, seus pertences, as suas fazendas no mar. Quando um homem de Deus desobedece a Deus, não só ele sofre, a esposa, os filhos, a família sofre. Quando uma mulher de Deus desobedece a Deus, não só o esposo sofre, mas os filhos, a família, todo mundo sofre. Quando um líder desobedece a Deus, todos que estão junto com ele perdem também. Todo mundo começou a perder por causa deste homem, que Deus tinha um propósito, tinha uma palavra, tinha uma missão para a vida dele, para salvar aquele povo que não diferenciava da mão direita e da esquerda. Era um povo sanguinário, o povo de Nínive, era um povo que era realmente um tropeço, uma pedra no sapato do povo israelense. Era um povo sanguinário que quando matava os seus adversários, eles faziam pirâmide ali sobre as muralhas de cabeça de pessoas, e as pessoas temiam. Era exatamente esse povo que Jonas precisava levar uma palavra de restauração, de libertação, de salvação, de transformação. E quando ele olha com a sua visão, com a sua ótica natural, ele diz: não, eu não vou, esse povo não merece, esse povo que morre, que expruda.
Ele foi desobediente a Deus. E nós sabemos a história. Ele ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. E por final, ele obedece ao Senhor. E lá em Jonas 3:3 diz assim: e levantando-se Jonas. Sempre nós precisamos nos levantar, porque o nosso lugar é nos pés de Jesus. E quando nós estamos prostrados nos pés dele, se levantamos para obedecer ele, ele faz coisas extraordinárias. E levantando-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pois era Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e programaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si o seu vestido, e cobriu-se de saco, e assentou sobre a cinza. Ele prega ali, há um grande avivamento, 120 mil almas se renderam ao Senhor. Amado, o maior jejum programado, registrado na face da terra. Até os animais, se você ler, não comia, não bebia, colocava saca. Imaginou as crianças de peito, não podia se alimentar. O rei tira suas vestes, sai do trono, tira todas as suas vestes e se prostra na cinza, coloca o saca, se humilhando, se voltando, porque uma palavra de libertação, de restauração, de mudança foi liberada sobre as suas vidas, aquilo que eles nunca tinham ouvido, aquilo que eles nunca tinham entendido. Mas quando o homem ou a mulher de Deus se posiciona para fazer a vontade do Senhor, Deus vai se manifestar poderosamente, e as coisas vão mudar, porque a palavra dele é viva, é poderosa. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Igreja, desperta, acorda, seja um instrumento de bênção, creia na palavra de Deus, porque essa palavra, ela tem poder para mudar e transformar. Não é você, não é a tua palavra, é a palavra de Deus. Quando eles ouviram a palavra de Deus, que palavra eu tenho pregado? A quem eu tenho ouvido? Quem que tem soprado no meu ouvido para me desanimar? Para dizer que fulano isso está errado? Quem? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Um grande avivamento. Imaginou todos os animais, todas as pessoas, 120 mil, ninguém comia, ninguém bebia, se prostraram, desceram na cinza, no pó, porque reconheciam um Deus todo-poderoso. Um homem, uma palavra, uma cidade, uma nação, um povo, foi liberto e salvo. Você tem ideia do que Deus quer fazer através da sua vida? Você tem ideia do que aquilo que Deus colocou dentro de você? Você tem ideia? Eu nunca imaginava um menino que a mãe tentou abortar no ventre dela, tomando garrafada de droga para me matar. Da forma que eu vi esse mundo. De um dia estar orando por uma irmã que nem essa, vendo o estado, e Deus levantando, curando, tantas pessoas aonde que eu tenho ido, quantas vidas que Deus tem se manifestado, o mesmo Espírito que está sobre nós, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma graça, a mesma virtude. 1 Samuel 12, 23, o profeta diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O profeta diz: longe de mim, eu jamais vou parar de orar pelo povo, eu jamais vou parar de ensinar, eu jamais vou parar de pregar. O maior profeta que nós vemos no Velho Testamento.
24, 1 Samuel 12, 24. Tão somente temei o Senhor e servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. O profeta diz: somente temo a Deus, servir a Ele com fidelidade, coração puro a Ele. Sirva a Ele, porque grandes coisas Deus tem feito nas vossas vidas, e grandes coisas Deus fará. Satanás, ele coloca tropeços para que os desejos de Deus não se cumpram na sua vida. Amado, que quando eu estava ruminando essa palavra, o Espírito Santo tem falado nesses últimos dias no meu espírito, no meu coração, que chegou um tempo de Deus fazer coisas grandiosas na igreja, aonde que nós estamos vendo uma apostasia muito grande, mas o povo que se voltar para Deus, o povo que buscar a Deus, o povo que tiver desejo de ver uma vida de pureza, uma vida de sinceridade, uma vida de temor, Deus vai usar você poderosamente, porque são promessas de Deus. Você crê, igreja? Receba essa palavra, receba o favor de Deus, a manifestação, o Shekinah, a presença do Senhor na sua vida. Talvez você feriu alguém, talvez você machucou alguém, vá atrás, libera o perdão, abençoe essa pessoa. Talvez na tua caminhada, muitas pessoas foram feridas por causa de você, muitas pessoas estão distantes por causa de você, mas abra seu coração, abençoa as vidas, seja um instrumento de bênção, não deixe mais Satanás acusar você, porque Deus te ama. Veja esses homens que que estão escritos na palavra de Deus, homens falhos como nós, mas quando se voltaram para Deus, Deus levantou e usou poderosamente. Assim Deus quer usar a mim e você para fazer coisas muito maiores, porque se eu e você não fizermos, tudo que os heróis do passado fizeram será inútil, mas Deus conta comigo e com você, porque Ele nunca abandona os seus projetos. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos estar orando. O Espírito de Deus está aqui, a presença do Senhor está neste lugar, a glória do Senhor está aqui. Há um novo tempo, a promessa de Deus. Eu sinto uma graça, uma glória do Espírito de Deus aqui nesta noite. Algo grandioso da parte do Pai que está sendo liberado sobre esta igreja, sobre a sua vida. Eu profetizo que hoje, amanhã, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Algo grande começa a acontecer. Há uma manifestação do trono de Deus, há um derramar, há uma mansidão do Espírito Santo. Oh Senhor, nós vamos ouvir a parte de um cântico, logo em seguida eu quero orar com você. Não distraia, não saia, não fique andando. Deus está ministrando aqui neste lugar. Aguenta mais um pouco aí. Vamos ser educados na presença do Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem incendiar o coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua
estarmos unidos aqui como igreja. Obrigado, Espírito Santo, porque a Tua palavra é poderosa, é tremenda, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Sua entrega, por cada um de nós, porque nós fazemos parte do Teu reino, e nós estamos aqui, ó Pai, para que as promessas e o propósito do Senhor se cumpram. Espírito Santo, continua ministrando as nossas vidas. Eu gostaria ainda de oferecer a oportunidade àquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador e gostaria de confessar nessa noite. Levanta o teu braço bem alto, gostaria de orar por você. Tem alguém aqui que ainda não confessou? Alguém gostaria de reconciliar com Ele? Levanta o teu braço também. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém? Pode acontecer o arrebatamento a qualquer momento. Então estenda suas mãos assim para frente. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que nós estamos na Sua presença. Eu abençoo Teus filhos, ó Deus, com todas as promessas, dando uma semana de paz, de gozo, de felicidade, de alegria, de experiência gloriosa, porque o Senhor está levando a Tua igreja a outro nível espiritual. Que Teus filhos comecem a comer o melhor dessa terra, mas também, ó Deus, que comecem a acumular tesouro no céu, como eles nunca imaginaram antes. Espírito Santo de Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor está entregando algo na mão de muitos dos Teus filhos aqui nessa noite. O Senhor está colocando alguns depósitos, o Senhor está liberando algumas dádivas, algumas respostas, portas que se abrem, manifestações, evidências, dons, talento, ministério. O Senhor está colocando na mão dos Teus filhos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor faz através da Sua igreja. Eu abençoo a cada dádiva, a cada porção que o Senhor está liberando sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a Sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão, um aperto de mão. Não sai daí sem pelo menos cumprimentar umas 10 pessoas em nome do Senhor.